Bom dia, bom dia, bom dia. O sol já está brilhando para alegrar o nosso dia, né? E hoje nossa aulinha de matemática vai ser uma aulinha diferente, tá? Hoje nós vamos falar sobre a história do dinheiro no Brasil, tá? Tem lá no grupo, né, o texto, certo? Você vai lá ou imprime ou copia, faz alguma coisa para você poder acompanhar aí a leitura do texto, tá? O dinheiro no país tem uma história curiosa. Desde que a primeira moeda legitimamente brasileira foi cunhada por aqui, foi criada, né, por aqui, na antiga Casa da Moeda da Bahia, em 1694, nosso dinheiro mudou 9 vezes. Né? Então, desde 1694, ou melhor, né, essa Casa da Moeda foi criada em 1694, né? Mas antes disso, já existia o dinheiro aqui no Brasil. Só que antes ele era o mesmo dinheiro de Portugal. Vamos ver a história, né? Vamos lá. Ele vem evoluindo e perdendo incontáveis zeros por conta do pesadelo da inflação. Do pesadelo da inflação. Somente com a implementação do real, em 1994, nossa moeda se estabilizou. Apesar de ainda vir perdendo valor com o tempo, isso tem acontecido em uma taxa lenta de desvalorização. Então vamos lá. O nome, né? Hoje o nome do nosso dinheiro é o real, mas ele já teve vários nomes, né? Então vamos ver aí como ele se chamava. Primeiro ele se chamou aí, ó, Real Império, que foi de 1833 a 1888. As primeiras cédulas do Brasil, nos tempos do Império, se baseavam no sistema monetário português. O real já era conhecido como réis naquele tempo. Então, nosso dinheiro era chamado de réis, tá? No tempo lá do, né, que Dom Pedro veio para o Brasil, né, já tinha o dinheiro e ele era conhecido como réis. Depois, ó, veio a Real República, em 1889 a 1942. A partir da proclamação da República, a moeda continuou sendo real, com a emissão de novas cédulas. 1.000 réis era praticamente o nome da moeda, já que ela valia 1.000 dos antigos reais do Império. O montante equivalente a 1.000 réis era chamado de conto de réis, ou seja, 1 milhão de reais do Império. Então, no Império era chamado de réis, na República era chamado de conto de réis. Olha, já mudou o nome, né? Depois veio o cruzeiro. Saiu do conto de réis e veio a ser cruzeiro, que foi de 1942 a 1967. O cruzeiro foi criado em 1942 em substituição ao 1.000 réis, que gerava uma certa confusão por conta das frações serem em milésimos. O cruzeiro instituiu pela primeira vez a moeda com centavos, facilitando as transações. Um cruzeiro foi equivalente a 1.000 réis, ou um conto de réis. Começou a complicar o negócio aí, né? De réis foi para conto de réis, de conto de réis foi para cruzeiro. Depois, acharam um pouco, ainda botaram cruzeiro novo, que foi de 1967 a 1970. O cruzeiro novo utilizava as mesmas cédulas do cruzeiro, mas com carimbo mostrando seu novo valor. Foram cortados 3 zeros da moeda e 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzeiro novo. Pensou você aprender isso aí, hein? A confusão que não era? Pra você saber quanto é que valia o dinheiro. Tinha muita gente sendo enrolada, viu? Depois do cruzeiro novo veio o cruzeiro de novo, de 1970 a 1986.
a moeda voltou a chamar cruzeiro 3 anos depois com novas cédulas. Seu valor não foi alterado em relação ao cruzeiro novo. Com o tempo, a moeda foi se desvalorizando e novas cédulas de valor muito maior foram sendo criadas. Em 1986, último ano de circulação dessa moeda, já existiam notas de 100 mil cruzeiros. A gente tem uma nota de 100 reais, aí tinha uma nota de 100 mil. Menino, que confusão. Depois, ele passou a ser chamado de cruzado, que foi de 1986 a 1989. O padrão das cédulas continuaram os mesmos nesta transição, mas a moeda perdeu 3 zeros e 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Durante os primeiros meses da moeda ou da mudança, as antigas cédulas de cruzeiro foram carimbadas com um novo valor em cruzados. Isso aí dava para ser enrolado, né? Você mandava fazer o carimbo, ó, e carimbava. Rapaz, sei não, viu? Se bem que antigamente o pessoal não tinha essa má índole que tem hoje, né? Depois foi o cruzado novo, né? Veio o cruzeiro, depois o cruzeiro novo, aí voltou pro cruzeiro, veio o cruzado, agora veio o cruzado novo. O cruzado novo veio substituir o cruzado na segunda reforma monetária do governo do presidente José Sarney. A moeda perdeu 3 zeros em relação à sua antecessora. E mais uma vez as notas receberam um carimbo com um novo valor no período de transição. Em seguida, novas cédulas foram criadas, né? Então, por que eles faziam esses carimbos aí? Porque como tinha muitas cédulas circulando, não davam para ele recolher todas as cédulas. Enquanto estava fazendo uma nova, eles carimbavam a velha. Aí depois, quando as novas começaram a circular, eles foram recolhendo as velhas, certo? Depois veio o cruzeiro. Pela terceira vez, nossa moeda recebe o nome de cruzeiro, na reforma monetária de 1990, mas mantendo o valor do seu antecessor, o cruzado novo. A hiperinflação fez a moeda se desvalorizar rapidamente em apenas 3 anos. Já havia cédulas de 500 mil cruzeiros. Em 93 veio o Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real foi instituído em 1993, cortando 3 zeros da moeda anterior e aproveitando alguns de suas notas, devidamente carimbadas com um novo valor. Olha aí o carimbo de novo. E em 94, né, veio o real, que é até hoje, né, o real. Em julho de 1994 foi criada uma moeda para definitivamente frear a hiperinflação. Durante a transição, todos os preços passaram a ser especificados em URV, que era a unidade real de valor, que valia 2.750 cruzeiros reais. Então, R$1, né, valia 2.750 cruzeiros. Quando o real foi instituído definitivamente, passou a valer um URV, ou seja, R$2.750. Foi a primeira vez na história que a mudança da moeda não foi com um valor redondo, como retirar 3 zeros. Suas cédulas passaram a exibir animais da fauna brasileira em uma face e a efígie da República na outra, já que a galeria de heróis brasileiros estava escassa. Tantas foram as mudanças de moeda nos anos anteriores, né? Então, em 1994 foram criadas as moedas, né? O real, que circula até hoje, né? Só mudaram algumas coisas para ficar mais modernas, né? Mas continuam do mesmo jeito. Certo? Agora peguem o livro de vocês, esse livrinho aqui, ó. Peraí. Esse aqui, ó. Educação financeira. Tá vendo? Você vai pegar o seu livro de educação financeira, vai abrir na página 5.
né? Que ele fala aí de novo, ó, a história do dinheiro. Aí ele fala mais recente, né? Ou melhor, mais resumida. Você sabe como o dinheiro chegou ao Brasil? Como foi que chegou ao Brasil? Quem lembra do que a gente leu no texto? Né? Chegou com Dom Pedro, né? Durante muito tempo, após a chegada dos portugueses ao Brasil, em torno de 1500, ainda ocorriam as trocas de mercadorias, mas também circulavam moedas portuguesas, espanholas e de outras nacionalidades trazidas por invasores e piratas. Para cunhar moedas no Brasil, foi criado em 1694 a primeira Casa da Moeda em Salvador, na Bahia. Em 1868, ela foi transferida para o Rio de Janeiro, onde permanece até hoje. Então essa daí, ó, é a antiga Casa da Moeda, né, que foi construída em 1694, né? Hoje ela é o Arquivo Nacional. Certo? Bonito, né? Aí ele pede aí para você pesquisar, você ir lá no dicionário, procurar o que é que significa cunhar. O que é que significa cunhar? Vamos lá procurar no dicionário. Pausa aí o vídeo e procura o que é essa palavra, cunhar. Acharam? Então, cunhar, ela significa fabricar, né? Para fabricar as moedas no Brasil. Então, imprimindo nelas um sinal ou um desenho, né? Tanto que nas nossas moedas, né? Tanto as moedas, né? Como as cédulas, elas têm lá os desenhozinhos nela, né? Então, isso é cunhar, certo? Transformar o metal em moeda, se você procurar lá também, né? Aí, ó, na página 6, vocês já brincaram de batalha naval? Já? Aí, ó, é praticamente uma batalha naval. Então, observe o mapa de parte do Brasil usando as letras e os números que acompanham esse mapa. Podemos indicar a localização de Salvador com F1 ou 1F. Agora responda as questões a seguir. Então, você vai olhar aí no mapa, né? Letra e número e vai achar a localização aí, ó. Qual a localização da cidade do Rio de Janeiro? Qual é? Você vai lá no mapa, procura lá, Rio de Janeiro. Ele tá no quadradinho. Nesse quadradinho tem uma letra e tem um número. Qual é? D5, né? Ou 5D. Tanto faz. B. Qual o nome e a localização da capital do Brasil? Capital do Brasil é Brasília, tá? Então, procurem aí Brasília. Brasília está no quadradinho C2 ou 2C. C. Qual o nome da capital de um estado que se encontra em E4 ou 4E? Vamos lá. E4 ou 4E. Né? O estado, tá aí, ó. O estado é o Espírito Santo. E qual é a capital? Vitória, exatamente. Essa bolinha aí com um pontinho dentro, né, são as capitais. Então, a capital aí do Espírito Santo, que está no E4 ou no 4E, né, é Vitória. E D, e da capital localizada em B2 ou 2B? Então, B2, né, Goiânia, tá? Então, você vai colocar aí, Goiânia. Lembrando, coloca os certos. Na página 7, ele mostra aí, ó. Em 1808, Dom João VI criou o Banco do Brasil. A partir de 1810, o Banco do Brasil começou a emitir os primeiros recibos de moedas depositados, que com o tempo deram origem às cédulas. Observe algumas cédulas brasileiras. Olha aí, ó, né? Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970.
Aí o cruzeiro de 1970 a 1986, o cruzado de 1986 a 1989, o cruzeiro novo de 1989 a 1990, o cruzeiro de 1990 a 1993, o cruzeiro real de 1993 a 1994, o real, ó, a primeira família do real, né? A partir de 1º de julho de 1994, e o real, a segunda família, né? Mais moderna, né? Então foi a partir de dezembro de 2010, começou a circular aí, né? A notinha de 100 mais moderna. Qual era o padrão monetário que existia no Brasil quando eles nasceram, né? Quando seus pais nasceram e seus avós, né? Qual era aí o padrão monetário? Qual era? Era o cruzado novo? Era o cruzeiro real? Era o quê quando eles nasceram? Pesquisem aí. Se você for colocar a sua mãe, você bota mãe e o coisa. Se for a sua avó, você bota vó e bota, né, qual era o padrão monetário da época, certo? Ok? Muito fácil, né? Então, beijinhos e até a próxima aula, tá?